Olá, estamos no nosso segundo vídeo da série de tutoriais a respeito de como desenhar um projeto utilizando o CAD, o Auto Landscape e o Visual Plan. Então aqui nós temos o Auto Landscape aberto. A nossa tela do CAD e o projeto que a gente fez anteriormente, onde a gente já inseriu no vídeo anterior os pisos, os canteiros e determinando a melhor forma de distribuir esses polígonos para um preenchimento mais adequado e mais correto no AutoCAD. Então a gente viu isso no vídeo anterior e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como inserir novos itens utilizando o Auto Landscape no nosso projeto. Primeiro passo, selecionamos o filtro de buscas, vou digitar aqui pesquisando por código uma palmeira, vou filtrar aqui por palmeira e vou inserir uma dípsis. Aqui nós temos o esquema de implantação, que a gente pode alterar as medidas, mas nesse caso a gente não vai alterar nada. E agora a gente vai configurar a representação. Então, neste caso, a gente deve usar a opção em unidade, porque são itens isolados, não é um preenchimento em área, e temos as opções simples, detalhado e selecionar a opção planta baixa. Então aqui a gente tem esse tema preto e branco, quero simples e a diferença dos temas para o bloco detalhado. Para o simples é um bloco mais leve. Tá, vou selecionar uma dessas opções de preenchimento, no caso eu vou escolher a opção que mais adapta aqui a esse projeto, então posso selecionar, por exemplo, essa opção de um bloco preto e branco e vou inserir um único item. Inserir. Caso eu queira trocar a representação desse item, é bem simples. Trocar por outro bloco. Para representar essa mesma palmeira, eu vou em troca de desenhos, nessa parte de configurações gerais, para a gente selecionar outro tema manualmente. Então, seleciono o item que eu quero trocar a representação. Na parte de desenho novo, eu vou escolher a opção seleciona outro desenho. Aqui vai aparecer uma outra janela com várias opções de temas. Posso escolher um tema que for mais adequado. E depois disso, simplesmente clique em OK. Aqui a gente pode alterar algumas configurações. Se for o caso de trocar somente um desses blocos, a gente clica em troca somente o item atual. Ou se for para trocar todos os blocos que representam esta espécie, a gente clica em todos. Vou deixar. Agora eu vou apagar e vou alterar a representação. Eu quero inserir esta espécie aqui utilizando a opção em degradê. Até por uma questão de contraste no desenho. Vou utilizar para preencher essa opção de novo polígono. Vou dar um clique onde eu quero que comece e onde eu quero que termine. Isso. Agora note que já distribuiu utilizando essa linha que eu defini. E agora a gente vai fazer o procedimento similar utilizando ainda essa mesma espécie para preencher esses outros canteiros. Agora a gente vai preencher esse canteiro inferior. O procedimento é o mesmo. Bem simples. Então agora eu vou apertar a tecla espaço, que ele chamou o mesmo comando. Dei 2 cliques para determinar a área de preenchimento e ele criou esse polígono preenchido para mim com essas outras duas palmeiras. Agora a gente vai preencher por último esse canteiro do lado direito. Faço o mesmo procedimento, dou os 2 cliques, né, o ponto inicial e o final, e ele distribuiu mais essas 4 palmeiras para mim. Agora a gente vai continuar inserindo novos itens no projeto para compor realmente essa praça. Então, o procedimento é o mesmo, voltemos no filtro de buscas. Só que agora eu vou selecionar outra espécie.
de palmeira, vai ser uma Sica Revoluta. Então, digito o código Siri, seleciono essa palmeira. E agora a gente pode alterar ou não também o padrão, o esquema de configuração, mas nesse caso não vou alterar. E a gente vai utilizar a distribuição livre com espaçamento constante. Temos também a outra opção, que é o espaçamento variável. Então a gente vai clicar em 3 pontos onde a gente quer que esses itens sejam inseridos. Eles vão respeitar esse espaçamento padrão, que é o mínimo exigido pela planta, tá? Agora eu vou ali no esquema de implantação e vou alterar o diâmetro da copa desta planta. Então ali onde está 2,5, eu quero colocar 1,5, por exemplo. Digito 1,5, aperto Enter. E agora a gente pode utilizar essa opção de distribuição livre com espaçamento variável. Então, onde eu clicar, ele vai inserindo esses itens, desconsiderando a questão do espaçamento fixo determinado pela planta. Inserir, agora eu posso mover e colocar ela na opção que eu achar mais adequada, realizando esses pequenos ajustes. A gente vai continuar fazendo o preenchimento, lembrando que a gente pode, se for o caso, adaptar e criar alguns outros esquemas de implantação fixos para essa planta. Então, por exemplo, a gente tem essa opção de editar esquemas e a gente preenche esses dados todos. E aí já vai ficar salvo a questão da altura da muda, do DAP, do diâmetro da copa, para não precisar ficar alterando manualmente cada um desses itens. Então, voltei para o esquema padrão, vou preencher, distribuir agora mais algumas palmeiras, também com distribuição livre de espaçamento variável. Agora eu posso novamente mover no CAD e ajustar para o ponto mais adequado. Vou lá e vou alterar de novo, porque eu quero outras mudas menores dessa mesma espécie. Novamente a mesma opção de distribuição, o espaçamento variável. Vou clicando nos pontos onde eu quero que elas sejam inseridas. E agora a gente já preencheu mais uma parte do nosso projeto. Agora a gente tem que continuar compondo esse canteiro. Voltemos ao filtro de buscas, vou tirar a seleção e vou pesquisar por uma outra espécie. Então, vou digitar aqui o código PLRU, uma pluméria, seleciono. No caso, como são espécies maiores, também a gente vai utilizar a mesma opção de distribuição, só que levando em consideração o espaçamento, para que respeite essa distância que deve haver entre uma copa e outra. Então, eu vou clicando nos pontos onde eu quero que elas sejam inseridas. Elas são inseridas na direção que eu determino, mas respeitando sempre o espaçamento mínimo. Então, agora a gente já inseriu mais algumas espécies, mas iremos voltar no filtro de buscas. Agora eu vou digitar o código CISI, um citrus, uma árvore maior também. Vou colocar a distribuição livre com espaçamento constante, porque nesse caso é importante essa distância entre as copas, porque são espécies um pouco mais robustas, maiores. Daí eu clique nos pontos onde eu quero que elas sejam inseridas. Volto no filtro. Vou digitar o outro código. Quero uma Eugênia uniflora.
como eu quero inserir somente uma, eu vou clicar em insere um único item. Então, vou colocar ela no ponto desejado e inserir. Vou digitar agora uma outra espécie de citros, um limoeiro. Vou inserir também uma única espécie dela. Então, insiro com a opção insere com um único item. E por último, vamos preencher esse outro pedacinho do canteiro. Então, a gente vai no filtro de buscas e digita o código dela, que é Dila. Perdão, Dilo. É uma Gypsy também, uma outra espécie de palmeira. E vamos inserir um único item. Pronto. Agora a gente já inseriu todas as espécies vegetais, né, todas as árvores, as vegetações do nosso projeto e o piso. Agora a gente pode inserir também, por exemplo, alguns mobiliários, tá? Note que se a gente vier em tabela e quantifique e gera legenda, a gente pode selecionar o desenho inteiro, todos os itens que a gente inseriu, todas as árvores, todas as espécies vegetais, elas estão aqui especificadas, quantificadas, com todos os dados específicos. Se a gente alterar para piso, o piso também está quantificado, lá é a área, a metragem quadrada dele. Então, por isso também é importante inserirmos sempre os itens através do AutoLandscape e não do AutoCAD, porque senão a parte da quantificação e da leitura no Visual Plan ela fica comprometida. Voltemos ao filtro, mudei para mobiliário e vou selecionar agora um banquinho de madeira. Mudei para código, a pesquisar um banco de madeira. A gente vai selecionar esse BAMA6. A representação está correta, porque é a representação realmente em unidade. Então, posso inserir esse item. Escolher a melhor posição para ele no nosso desenho. Posso rotacionar para ele acompanhar esse traçado do piso. E agora eu posso simplesmente com o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar esses blocos. Porque daí a rotação, essa edição que a gente já fez adaptando ao terreno, ela vai ser preservada. Vou inserir esses bancos. Posso mover também para colocar na posição mais adequada ao meu projeto. Pronto. Agora que eu já inseri, a gente pode voltar novamente em quantifica e gera legenda, para poder inserir os detalhamentos, né? Inserir as legendas com as quantificações. Então, selecionei, vou inserir a legenda agora primeiro e pisos, né, no caso. Vou mudar para plantas. Inserir. Inserir também a legenda com os banquinhos. Tá, ele vem com todas as especificações, os símbolos, a quantificação, todas as informações realmente necessárias para o detalhamento do seu projeto. Se a gente vier na aba Fotos, a gente consegue inserir as fotos dos itens utilizados no projeto, tá? Então é isso. O vídeo aqui demonstrou como a gente faz a correta inserção dos itens e a quantificação deles utilizando o AutoLandscape. Até o próximo vídeo.